Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, esteja na vida de cada um dos irmãos que estão presentes aqui no culto, na igreja nesta noite, e a todos aqueles que estão nos acompanhando online, aguardando pela entrega da mensagem da Palavra de Deus, e também para todos aqueles que vão ouvir essa mensagem num outro momento mais oportuno. O texto da Palavra do Senhor desta noite é 1 João, a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 19, que ele diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno, ou que o mundo inteiro jaz no maligno. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, pedimos a sua bênção, que o teu Espírito Santo nos ilumine e esta mensagem possa vir de encontro e no socorro de todos aqueles que precisam receber essa mensagem, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, amém. Pode se assentar os irmãos que estão presentes. O tema da palavra desta noite: principados e uma geração de adolescentes doentes. Não conseguirei terminar a palavra hoje, achei que eu ia fazer algo bem curto e no fim Deus me levou muito grande, numa viagem muito grande na palavra para trazer a mensagem, e eu acabei ilustrando com muitas informações, muitos dados atuais que vão iluminar e ajudar na mensagem. E depois eu nem terminei mesmo, a parte que fala o que a gente pode fazer, o que a gente tem que fazer. Então eu vou tentar trazer na parte de hoje, na parte 1, todo esse dilema, e depois a resposta, a solução, através daquilo que Deus nos ensina, ficará para domingo que vem. Ainda que seja domingo de ceia, eu acredito que a gente terá a oportunidade de explaná-lo, para não ter que fazer uma exposição do tema, até pela importância dele, de uma forma muito corrida. A gente poder trabalhar com ele calmamente, e num tempo que todos possam assimilar, porque vai ser muita informação, E naturalmente muitos poderão ouvi-la depois de gravada, graças a Deus, outras vezes. Quando nós lemos esse versículo, e a gente vê muitas vezes na internet, e que o mundo inteiro, ou todo mundo jaz no maligno, nem passa pela nossa ideia exatamente o que o apóstolo João estava nos informando, nos dando a revelação. Você não pode ver, nem eu, com os nossos olhos naturais, mas nesse momento, se você pudesse olhar nas regiões celestiais, olhar lá no céu, você poderia ver tropas e muitos demônios e anjos caídos, além dos anjos de Deus, mas especialmente aqui no texto que quer se referir, transitando nas regiões celestes, trabalhando com o propósito de manter o domínio e o controle do seu chefe supremo, Satanás, que é um querubim caído e uma potestade do ar, em cada parte do mundo. O verbo jaz, como eu já expliquei em outras vezes, kimai em grego, quer dizer estar sepultado, estar sob o poder do mal, ser mantido em submissão ao diabo. Se a gente fosse colocar literalmente, traduziríamos assim como traduziu a Bíblia Viva: nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio de Satanás. Mas quando a gente escuta dizer isso, está sob o poder e o domínio, a gente não tem uma ideia do que é isso, e a gente precisa traduzir de forma que a gente entenda. Aí poderia fazer a pergunta: como que o diabo consegue manter o mundo inteiro debaixo da sua influência, se ele não é onipresente? Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não, o diabo é um ser criado. Se ele está aqui, por exemplo, ele não está lá em Bauru, não está em outro lugar. Como que ele consegue fazer com que a vontade dele seja feita igualmente em cada nação? A resposta está em cima daquele texto que nós estamos trabalhando. Já esta a terceira mensagem. Através da sua cadeia de comando, os principados, as potestades, os governadores e as hostes ou forças espirituais da maldade, cujas tropas estão espalhadas no mundo todo, por todas as nações. Umas nações eles influenciam mais, outras menos, depende muito da atividade da igreja naquela localidade. Lembrando sempre, como nós já começamos em outras mensagens falando, porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós estamos aprendendo e entendendo que nós não lutamos contra seres humanos, ainda que sejam eles os usados. Aí poderíamos fazer uma segunda pergunta: quais são as áreas em que os principados atuam para influenciar a população da Terra? Em todas as áreas, mas eu vou destacar primeiramente algumas, que essa é uma introdução do tema, para que a gente entenda quando eu trouxer o tema, e ele não fique, porque é muito complicado jogar um tema solto, sem que tenha tido uma apresentação. Então vamos lá, quais são as áreas que esses principados atuam? Primeiro, nos governos e na política, para assumir o controle das nações, implantar os seus sistemas políticos ateus, como foi o caso do comunismo, que tirem a população na crença do Deus único e verdadeiro, e eliminam o conhecimento da palavra de Deus para que fiquem cegos. Então, a primeira coisa importante, para estabelecer a vontade do diabo em determinada nação, é necessário que se afaste a população, como seus líderes, das coisas de Deus. Porque é muito mais fácil para os demônios dominarem pessoas ímpias ou cristãos desviados do que um cristão autêntico. Tanto, por que o anticristo não se manifestou ainda? Porque a igreja verdadeira ainda está aqui. Enquanto a igreja verdadeira estiver aqui, o anticristo não vai implantar a marca dele. A gente vê cristãos tudo apavorados: ai, a marca. Calma, gente. Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto aquele que o detém não for retirado, o anticristo não vai fazer nada. Nada, absolutamente nada. Então o que ele faz? Para preparar as nações, nas nações, o povo para o anticristo, ele precisa fazer com que os ensinamentos de Deus sejam pervertidos. Jesus mandou fazer discípulos, o diabo também, só que os dele tem que fazer a vontade dele. Então quando João fala, o mundo inteiro jaz, está sepultado, está debaixo do controle, do domínio. Ele começa pelo governo e a política. Dá uma olhada, a política. O que acontece com os cristãos? Entram despreparados na política. Tem muita gente sendo preso, envolvidos em escândalos. Tem aí uma deputada, não é? Tem um pastor. Mas por quê, gente? A política, especialmente em países como o Brasil, onde a idolatria e a feitiçaria é muito forte, o domínio desses principados é muito grande. E eu já falei para vocês na primeira pregação sobre principados, que Baal-Peor ou Belfegor é o demônio que domina a corrupção, influencia a corrupção nos governos. E aqui no Brasil, ele nada de braçada. Os principados, então, eles influenciam nos governos e na política. É por isso que a gente fica muito triste quando a gente vê os cristãos brigando por causa de político, né? E morrendo: mas esse político é assim, eu voto nele porque ele é assado. Ah, meu Deus. Na religião, para influenciar a sua adoração com os nomes que eles adquirem, como se fosse um deus ou uma deusa. A construção de basílicas e templos, romarias e verdadeiros cultos que afastem definitivamente os devotos de uma adoração de espírito e verdade ao Pai Celestial. Então criam-se objetos. Então as pessoas fazem orações e coisas através de coisas, não através de Deus. Quando você vê no noticiário um caso exposto como João de Deus, que era um médium espírita, quando você vê a Flor de Lis, uma deputada evangélica, e o pastor Everaldo, um pastor evangélico, quando você vê casos como o do padre Robson, um sacerdote católico, o que você aprende? Que a religião e a vida religiosa não mudam ninguém. Então não adianta o fato, porque nós nos apegamos: olha, eu sou dessa religião, a minha religião é essa. Gente, se não nascer de novo, fica sob a influência fácil do diabo. Em 2 Coríntios 5,16, o que ele diz? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por que muita gente está dentro de igreja, trocando de igreja, e as coisas velhas não passam? Porque não nasceram de novo.
estão debaixo dessa influência. O diabo não respeita título, não adianta dizer que é pastor, que é evangélico. A questão é quem governa a sua vida. Terceiro, no caráter do velho homem, a influência dele é muito grande. Ele desenvolve o que? A religiosidade na vida dos seus devotos, a tal ponto que os impeçam de ter o novo nascimento. E as suas vidas escondem pecados graves. Se a gente olhar essas pessoas que eu citei, que estão na mídia, eu não estou julgando nem condenando, eu estou mostrando que a religião é incapaz de salvar e de mudar aquilo que só Jesus Cristo pode fazer pelo poder do Espírito Santo. Porque eu também sou um pecador, e se eu não tivesse a graça dele, a misericórdia dele, também estaria nesse caminho. Eles atuam na vida sexual, como eu já falei na primeira mensagem. Desde a antiguidade, a adoração dos principados está envolvida com os mais variados tipos de pecados sexuais, tão fortes que contaminaram o povo hebreu, que foi duramente castigado por Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. E mais precisamente, na cultura, na educação, nas artes e nas pandemias. Os principados e potestades têm tido uma atuação muito forte em pestes, em pandemias, como essa que estamos vivendo, na forma de exigir o quê? Sacrifícios, né? Assim as artes, a cultura. Se nós olharmos as escolas, as faculdades no Brasil, desde professores e alunos, estão todos com a mentalidade de esquerda na cabeça, mudados, porque é uma mentalidade que, tanto que um deles o que fez? Jogou uma Bíblia numa lata de lixo. Os principados trabalham com a finalidade de colocar de um lado a religiosidade, do outro o ateísmo, porque ambas as coisas estão distantes de Deus, nos levam à distância de Deus. Então eles trabalham o quê? Moldando a mentalidade desde as crianças, os adolescentes, pela aceitação do pecado. E quando você rejeita o pecado, é fobia, pecadofobia, não sei o que é fobia, tudo para que a gente aprove o pecado. Esse é um trabalho que eles fazem muito bem. O aborto, o homossexualismo, o lesbianismo, a pedofilia, as artes mostrando adultos e crianças pelados, né, nus, é o fortalecimento que eles dizem de uma mente superior. Não, isso daí é um trabalho de Belial, de Astarote e de Moloque, ou Moleque. Daniel 10, 20, 21 está escrito assim: e ele disse, o anjo Gabriel: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então Miguel, o príncipe, o líder nas regiões celestiais que protege a Israel, assim como a igreja. O principado da Pérsia, ele disse que ele ia enfrentar, que é uma batalha. A Pérsia é o atual Irã. O príncipe da Pérsia trouxe o islamismo, o pior inimigo de Israel e da igreja, e o que mais cresce no mundo. O principado da Grécia, ele trouxe influências na política, na cultura, na religião que adota muitos deuses, nesses falsos deuses, e no comportamento sexual que transforma pecado sexual em vida livre, fruto desses principados. Nas guerras, nas revoltas, nas guerrilhas, nas rebeliões, nas divisões, nas contendas, nos desentendimentos, e em tudo que gera conflito e confusão, lá estão os principados, preparando, juntamente com suas potestades, governadores e hostes, preparando o quê? Se preparam para a grande batalha do Armagedon, que a gente vai falar sobre ela, numa mensagem que eu estou preparando. O Apocalipse como você nunca viu, ilustrado o Apocalipse de uma forma, pelo menos os pontos principais, e entre eles está lá a batalha do Armagedon. 1 Crônicas 10, 10 está escrito assim: e puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom, se referindo ao rei Saul. Saul foi derrotado, e colocaram as armaduras dele no templo de Astarote, a deusa dos filisteus, e a cabeça que eles cortaram, eles colocaram na casa de Dagom. Então veja bem a que ponto se chegou uma batalha
aonde Saul, em rebelião ao Senhor, foi derrotado pelos inimigos desses adoradores, desses principados. Infelizmente, atualmente, o culto de grande parte de muitas igrejas evangélicas possui idolatria, tanto quanto no catolicismo. João escreveu 1 João 5,21 e disse: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Olha, ele escreveu para a igreja. Ídolo é qualquer coisa que ocupe o lugar do único Deus verdadeiro. E é muito fácil criar um ídolo. Esse Jesus da prosperidade, pregado atualmente na teologia da prosperidade, é um ídolo, porque Jesus não pregou isso. Aliás, o que Jesus disse mesmo, hein? Em Lucas 16, 13, 14, ele disse: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão, as riquezas, conforme algumas traduções. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam deles. Em Lucas 18, 25 ele diz: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então ele deixou claro que o amor a essas coisas não só é idolatria, como impede a entrada no reino. E também esses objetos vendidos e distribuídos ao povo que está cego, como ungido, é feitiçaria, e não deixa de ser uma forma de idolatria. Vela ungida, cimento ungido, pinga ungida, vassoura ungida, rosa ungida, ensina o povo a acreditar nessas coisas e tiram o povo de Deus. Então, olha, se você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, não, você tem que se converter e crer em Jesus Cristo. Salmo 97, 7 diz assim: sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante deles todos os deuses. Então, nós não podemos ser ensinados a ter uma adoração que precisa de objetos, porque a adoração ao Pai, ela é feita em espírito e em verdade. Mas os interesses financeiros desviaram o povo de Deus. Então existe idolatria, tanto no catolicismo como na grande parte das igrejas evangélicas. Estão cheios de ídolos, adorando falsos deuses dentro de uma igreja que se diz proclamar um evangelho que não é o de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus, que envolve conversão de Jesus Cristo sendo o Senhor da sua vida. E diz lá em 1 Samuel 15, 23: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E aí as coisas se complicaram para Saul. Aí vem a terceira pergunta: qual é a estratégia dos principados para conseguir implantar a mentalidade do diabo em cada cidade, em cada nação, nas pessoas? Qual que é a estratégia? Começando o trabalho na base, isto é, atacando e influenciando as crianças e os adolescentes, para que aqueles que se chegarem na vida adulta, os que não vão se matar antes, já sejam uma pessoa totalmente com a mente fechada para Deus, e sejam instrumentos do diabo e do pecado. Aqueles que têm filhos adolescentes envolvidos com droga e prostituição, no crime, têm visto a dificuldade que é fazer com que esses filhos saiam dessa vida e se convertam ao Senhor. É esse o trabalho desses principados. Em geral, eles trabalham vários principados em conjunto nesse propósito. De um lado, trabalha Belial, junto com Astarote, Moleque, Leviatã, Baal-Peor ou Baal-Fegor, que são principados que trabalham em áreas delimitadas, áreas específicas, como eu especifiquei. E algumas coisas eu vou trazer nesta mensagem. Os adolescentes, eles representam 18% da população do mundo. Numa população de 7 bilhões e 800 milhões, eu estou falando, portanto, de mais de 1 bilhão e 400 adolescentes. Os principados estão atuando fortemente nesta faixa etária, preparando uma nova geração. Aí fazemos a pergunta: e qual tem sido o foco principal das atenções dos principados? Essa geração de crianças e adolescentes que está doente. Então vamos lá. Primeiro, o suicídio dos adolescentes. Em Marcos 9, 21, 22, lemos assim: e perguntou ao pai dele, Jesus: há quanto tempo há que lhe sucede isto?
E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Estava o pai com o seu filho aí, o demônio tentando matá-lo, quer dizer, ele estava tentando se suicidar. Infância, a palavra paidichon quer dizer criancinha, menino pequeno. Então desde pequenininho o demônio estava atacando aquela criança, porque os principados, os demônios, eles não escolhem idade, eles começam bem cedo o seu trabalho. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, as condições de saúde mental são responsáveis por 16% das doenças e lesões em pessoas com idade de 10 a 19 anos, quer dizer, infância, adolescência e o começo da juventude, sendo a depressão e o suicídio as principais causas de morte. O Sistema de Informação sobre Mortalidade em 2017 apontou que o suicídio é a quarta maior morte entre os jovens de 15 e 19 anos. Entre os adolescentes é a segunda causa de morte, especialmente no Brasil, né? Aqui, informação, pesquisa do Departamento de Enfermagem Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo. Está aí o primeiro começo, o suicídio. O segundo, o estupro na vida dos adolescentes. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, uma menina de 13 anos é estuprada a cada 15 minutos no Brasil. São 4 meninas a cada hora. São 96 meninas a cada 24 horas. Os crimes de estupro nessa faixa de idade representam 53% de todos os estupros cometidos no país. E em 76% desses estupros, o agressor é o pai ou o padrasto, o conhecido, né? Dentro de casa. Esse é um trabalho de Moloque e de Belial. Levar uma geração cuja mente está pervertida. Como ele fez em Gênesis, o diabo, o que ele fez para Eva? Ele sugestionou. A Eva falou com Adão e fizeram. É isso que ele faz. Então eu estou falando do suicídio, estou falando do estupro, agora eu quero falar do aborto. E disse mais o Senhor a Moisés, em Levítico 20, 1:5: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem quando der de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do meu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Vocês têm uma ideia como é que é esse Moloque? Ou Moleque, né? A tradução no hebraico, Moloque foi para o grego. Nós expomos, e podemos estar expondo, os filhos a Moloque, como Deus fala. E aí vem a destruição. Um relatório do Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, estima que 70 mil adolescentes de 15 a 19 anos morrem a cada ano nos países em desenvolvimento durante gravidez ou parto. Gente, 15 a 19 anos deveriam estar fazendo coisas corretas. Mas o que é o problema? O pai dá o celular, o tablet, paga a escola, o pai deixa dormir na casa dos amiguinhos, é um cara legal. O pai ensina, né? O filho, todas as coisas, assim, passou a vida com dificuldade, agora quer que o filho tenha todas as coisas boas. Não está errado isso daí. O problema é que fica só nisso daí. Então muitos pais e mães dizem: mas pastor, eu não aceito meu filho nessa situação. Meu querido, o que é que você deu a ele? Você só deu coisas materiais. É excelente, porque é isso que os principados precisam, que você não dê as coisas de Deus para o seu filho. Você não quer ser chato nem desagradável, é ótimo, é isso que ele precisa. Ele pega uma mente vazia, aí na internet, ele entra em contato com os amiguinhos. Muitos filhos estão em contato com seus amiguinhos, com as amiguinhas, e estão fazendo o quê? Estão vendo pornografia, estão se envolvendo com pessoas disso, envolvendo com drogas e tudo isso.
Atualmente acontecem 3.200.000 abortos em países em desenvolvimento entre moças de 15 a 19 anos. Em todo o mundo são 7.300.000 adolescentes que se tornam mães, das quais 2 milhões são menores de 15 anos. E o número pode aumentar para 3 milhões até 2030, já avisa esse órgão da OMS, se a atual situação continuar. Moloque, o moleque, está sendo eficaz no seu trabalho. Acrescente-se aí a pedofilia, né, que aumenta cada dia mais. Então observem que enquanto muitas pessoas estão brincando de ser evangélicos, brincando de igreja e só buscando coisas materiais, os principados estão trabalhando e preparando essa geração, uma geração que está doente. Bom, lamento se alguém pensar diferente, mas eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. A Bíblia diz em Romanos 1, do 24 a 28, versículos 26 e 27, ela fala: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Outro fator muito grande que tem ampliado na vida dos adolescentes e crianças, desde tenra idade, é o homossexualismo e o lesbianismo. Crianças pequenas, meninos, e a escola vinha, inclusive os meios escolares, com essa ideia de você não pode ser homofóbico, ajudando as crianças a aceitarem em sua vida esse tipo de comportamento. Escola foi feita para ensinar matérias. Questões sexuais não devem ser tratadas em escola, até porque são pessoas que ensinam as coisas conforme o quê? Conforme o que eles acham que é o melhor, e ninguém melhor do que o pai e a mãe para saber o que é melhor para o seu filho. Quando passaram a adorar imagens desses ídolos, o texto todo no seu contexto mostra isso, eles começaram a influenciar a vida dessas crianças, das pessoas. Assim, Belial, quando ele influenciou a vida sexual de Sodoma e Gomorra, ele levou aquelas duas nações aos derredores a ser destruída. E Abraão, quando intercedeu, ele disse: se tiver 10 justos, não tinha, nem as crianças, todos morreram. Em 1 Samuel 2,12, está escrito assim sobre os filhos de Eli: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. O problema é que, ao dar as coisas materiais e não ensinar a disciplina do Senhor, os pais estão criando filhos de Belial, que vão fazer aquilo que Belial sugestionar. Astarote, como eu já expliquei, foi adorada, e é adorada ainda, né? Como Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos, Rainha dos céus para os hebreus, Ishtar para os cananeus. Atualmente tem a incumbência de influenciar as meninas e as adolescentes, especialmente, a prostituição, ao bissexualismo e ao lesbianismo. A prostituição de uma forma geral, bissexualismo com meninos e meninas, e lesbianismo só com meninas. Como é que começou isso? Em termos modernos, esse termo. Uma aristocrata chamada Safo, que morava na ilha de Lesbos, no mar Egeu, perto da Grécia, lá o príncipe da Grécia, adorava Afrodite e escrevia poemas para ela, e ela pedia ajuda para se relacionar com outras mulheres. Daí veio o nome lésbica e lesbianismo. Meninas com meninos ou meninas, meninas com meninas e meninos ao mesmo tempo. Influência de Afrodite. Estão se valendo o quê? Da pornografia nas redes sociais, não só que seja questão deles, porque muitos dentro da igreja estão com esses problemas, envolvendo ministério de louvor, envolvendo cristãos em geral. Isso é uma coisa que está danada, não é? Belial trabalha de uma forma, Astarote de outra. O Belial trouxe a vida da sodomia para a igreja, menino com menino,
E muitas vezes a sodomia anal masculino, né, entre marido e mulher, e começa aquela guerra em casa, a influência dele, até porque muitos ouviram que muitos pastores estão pregando para agradar os membros da sua igreja o seguinte: quando é casado, em quatro paredes tudo pode, tudo vale. Aonde é que está escrito isso, pelo amor de Deus? Mas é o desejo carnal, a cobiça, que faz com que se ensine uma blasfêmia e uma heresia desse jeito. A Bíblia fala aí que entregou, né? O texto de Romanos, quer dizer, permitiu, Deus deu permissão. Esses tipos de pecados estão acontecendo com filhas, com filhos de evangélicos. E muitos que são muito religiosos mudam de igreja para fugir de algum problema. Vivem como o casal de Belial. Uma pesquisa feita pela J. Walter Thompson revelou que entre a geração Z, de 13 a 20 anos, 48% se declaram heterossexuais, quer dizer, menino é homem, menina é mulher. 6% se declaram homossexuais e 46% se declararam bissexuais, quer dizer, namoram meninos e meninas ao mesmo tempo. Uma pesquisa realizada pela Oregon Health Teens Survey, pesquisa de adolescentes saudáveis de Oregon, né, nos Estados Unidos, em 32 mil jovens, uma cidade mais ou menos do porte de Agudos, tanto de gente, apontou que a probabilidade de um adolescente homossexual entre 13 e 17 anos cometer suicídio é 5 vezes maior do que um adolescente normal, heterossexual. Então olha a situação, que além do problema desse mal, ele induz ao suicídio, e aí é o sacrifício, né? Porque o suicídio não deixa de ser um sacrifício de vidas humanas a esses principados. Introduzindo então, como eu falei, a sodomia no casamento dos cristãos para contaminar o matrimônio, e aí a coisa pegou. Por que isso acontece? Porque o marido ou a esposa, ou ambos, estão influenciados por Belial. Belial faz muito bem o seu trabalho. Um fato polêmico. Segundo o livro We Are Our Brains, Nós Somos os Nossos Cérebros, lançado pelo neurologista holandês Dick Frans Schwab, professor emérito de neurobiologia da Universidade de Amsterdã, afirma o seguinte: que a homossexualidade está ligada a uma mudança no comportamento hormonal e na formação do cérebro. Assim ele acredita e informa no livro. Muito estresse da mãe, fumar e ingerir drogas na gravidez pode influenciar na formação da sexualidade do bebê. Ele cita o caso de uma droga prescrita a 2 milhões de mulheres para evitar aborto nas décadas de 40 e 50, que segundo ele aumentou as chances de bissexualidade e homossexualidade dos recém-nascidos. As drogas, a bebida, também são influências de Belial. A exposição à nicotina do cigarro e à anfetamina durante a gravidez eleva as chances da mãe gerar uma filha lésbica, afirma o holandês. O cigarro, as drogas e as bebidas são influência de Belial. Que situação! Vocês percebem que não dá para brincar com esses demônios? Em Naum 1:10, 11, ele diz assim: porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um filho de Belial. O conselheiro viu, conforme algumas traduções, filho de Belial. Muitos cristãos estavam sedentos para poder começar a beber bebida alcoólica. E uma luta, e procuraram na Bíblia, e caça daqui, caça dali. Belial aproveitou a brecha. Não é à toa que ele é citado na Bíblia 26 vezes no Antigo Testamento e uma no Novo. Aí Belial deu uma nova revelação aos profetas, pastores e mestres que visam não perder membros das suas igrejas e começaram a ensinar que só um pouquinho não faz mal. E aí o propósito de Belial foi alcançado com êxito, e de lambuja foi lançada a tal cerveja sem álcool, para uma comemoração geral nas regiões celestes
e nos quintos dos infernos, né? Todos comemoraram porque a cristandade começou a encher o caneco. Não se pode brincar com Belial, nem com Astarote, e nem com Moloque. A cobiça carnal do ser humano, aquilo que você desejar, ele vai te dar. O problema é o que ele vai cobrar de você e da sua geração. Astarote deu a casada Helena de Troia, a mulher mais linda do seu tempo, para Paris, e iniciou uma guerra com a destruição de Troia. Astarote usou uma mulher para introduzir sua adoração na vida do rei Salomão, 1 Reis 11:5. Belial deu liberdade sexual para Sodoma e Gomorra, que foram totalmente destruídas, e tornou o termo sodomita usado hoje em todos os idiomas. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, PENSE, divulgada pelo IBGE em agosto de 2016, realizadas com adolescentes entre 13 e 15 anos, apontou o seguinte: a taxa de 50,3% dos adolescentes que já bebiam bebida alcoólica aumentou para 55,5% em 2012. Nós estamos 8 anos atrás disso, então vocês imaginam quanto hoje já se tem de cristãos também nesse meio. A taxa de 7% que usavam drogas subiu para 9% em 2012. Imagina hoje, com o advento da internet. Nessa época a internet não tinha a força que tem hoje. O relatório do Escritório das Nações Unidas, Drogas e Crime, o UNODC, declarou que na quarentena da pandemia da Covid-19, o uso de drogas aumentou em 30% em relação a 2009. As drogas, tanto quanto a doença, patrocinadas por Belial. Em geral, os adolescentes vão começar a provar bebidas alcoólicas a partir dos 12 anos, segundo a PENSE, Pesquisa Nacional da Saúde Escolar. O índice de adolescentes entre 13 e 15 anos que dão suas primeiras tragadas em drogas aumentou de 50,3% para 55% em 3 anos. Sobre bebidas alcoólicas e até embriaguez nos adolescentes entre 13 e 17 anos, 26,9% são meninas que já chegaram nessa situação, 27,5% os meninos. Então vocês vejam que a diferença é bem pequena. A bebida preferida deles é a cerveja, a chamada loira maldita, com preferência de 61,8%. No Brasil morrem por ano 3,5 milhões de pessoas vítimas da bebida alcoólica. Belial não costuma brincar em serviço, é rápido no gatilho. E por último, os cigarros e os adolescentes. O cigarro é popularmente conhecido desde a época que me converti. Eu lembro que o pessoal chamava de chupeta do diabo. Não é à toa, né? São, no mundo, 1 bilhão e 200 milhões de fumantes. 100 mil adolescentes começam a fumar por dia, 80% em países pobres. Gente, 100 mil adolescentes por dia. Seria aí 3,5 vezes a população de Agudos. Acredito eu que seria a população de Marília. O Ministério da Saúde revela que 90% dos adolescentes começam a fumar entre 5 e 19 anos, com maior incidência aos 13 anos de idade. No Brasil morrem 200 mil fumantes por ano. 90% morre de câncer nos pulmões. Essa geração atual de adolescentes está doente espiritualmente, e cabe a nós fazermos a coisa certa para ajudá-los a serem libertos. Estou mostrando essas estatísticas. Você dificilmente vai encontrar isso tudo num pacote só, porque eu tive que pesquisar muito. Gente, eu trabalho o mundo inteiro já no maligno, mas agora eu estou preocupado são com as crianças e com os adolescentes. Porque é essa geração que nós temos uma responsabilidade, porque eles são o futuro. Agora, com esse índice, enquanto muitos estão preocupados com coisas materiais, não estão vendo, e muitos desses casos aqui que eles foram citados, os pais não sabem, mesmo pais cristãos, não sabem que o filho e a filha está envolvido nisso. O que a gente fazer vai ficar para domingo que vem. Domingo que vem, porque aí eu trato bem com calma. Mas deu para vocês entenderem a gravidade dos problemas? A gravidade que nós estamos. Muita oração, muito jejum, com certeza. Mas existem atitudes a serem tomadas. E Deus vai falar conosco
no domingo que vem. Domingo é dia de ceia, mas nós vamos então entregar a segunda parte dessa mensagem. Principados e uma geração de adolescentes doentes. Esses exemplos que eu dei, essas pesquisas todas em órgãos oficiais, pesquisas que estão ao alcance de todos, revelam que Belial, Moloque e Astarote, Leviatã, estão fazendo muito bem a lição de casa. Cabe à igreja, cabe ao povo de Deus, cabe àqueles que amam ao Senhor e que se preocupam com essa geração, deixar de lado a religião e se importar com o ensinamento da palavra de Deus. O que fazer? É o que você vai saber no domingo que vem. Então eu convido você a não perder essa mensagem, porque é um tema urgente de Deus à igreja, para nós olharmos as nossas crianças e os nossos adolescentes. Isso sim tem que ser motivo da nossa preocupação. Pai Celestial, eu oro a Ti, em nome de Jesus Cristo, que essa mensagem alcance os professores, os pais, as mães, os pastores, líderes de escola dominical, de discipulado, todos aqueles que Te amam e querem verdadeiramente fazer com que essa geração de crianças e adolescentes sejam levados aos pés do Senhor Jesus. Uma geração, Senhor, renovada, viva, cheia do poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.